Então, nesse segundo bloco, a gente volta envolto nessa história mágica, porque quanto mais eu te conheço, mais a sensação que eu tenho é de um corte assim, na realidade. O que deve ter sido para você a inserção nesse espaço. E uma sensação muito do teu livro o tempo todo é o homem e a terra, né? O homem e o buraco, o homem sertanejo. Me lembrou muito Graciliano Ramos, Euclides da Cunha. Me lembra essa percepção do homem como outra coisa, quando o homem acaba se misturando com o cerne de tudo, né? Da terra, dos orifícios, do buraco, da vida. E você escreveu uma frase que eu não tenho como não começar esse segundo bloco. Quando eu li isso aqui, eu tive que parar um pouco na leitura, porque você escreve uma coisa lindíssima. Qualquer história confirma, : o ser humano está fadado a se comer pela raiz. E aí é um alinhavo de tudo que acaba sendo essas narrativas, que é o que foi desbravando ali, né? A entrada do homem nessa terra, nessa natureza. Como é que é para você que você acompanhou isso? Lá se vão aí 20 anos dessa percepção. O que mudou nessa estrutura, nessa cor, nessa luz quarteada que te invadiu? Olha, quando eu cheguei lá, o garimpo tinha oficialmente sido proibido em 1991. 2 anos antes, que foi quando eles cercaram o Parque Nacional. Então, oficialmente, dentro do parque, ninguém podia mais garimpar. Se fosse pego garimpando, não levava multa, mas eles diziam que levava. Porque o garimpeiro é um apaixonado, né? Você não pode dizer para ele, não vai mais garimpar não, sinto muito. É uma paixão para ele, que nem pescador, por isso que eu falei que eu identifico muito. Então, já não havia mais um garimpo oficial, mas óbvio que eles ainda garimpavam muito. E essa coisa do homem se comer pela raiz, eu não lembro exatamente qual é o contexto dessa frase, em qual conto que ele está, mas eu acho que é quando eu falo dessa opressão, né? Lascas de memória. Lascas de memória. É quando você encerra mesmo. E você faz muito isso de inserir, é uma poesia embutida, né, aqui, é um texto poético, é um conto crônica poético, é um fantástico quando eu era poético. pequena, eu gostava de escrever muito poesia. Depois, fui adquirindo esse conhecimento mais formal de literatura, o conto me invadiu. Então, eu não consegui deixar não consegui deixar poesia, nem totalmente mergulhar no conto. Então, ficou uma necessidade. Fazia uma frase, mas de repente precisava ser muito mais conciso. Porque eu sempre achei que na concisão tem muito mais força, sabe? Eu até falo no primeiro aí, chama Laconicos, que é exatamente isso, como eu fiquei dividida entre a poesia e a prosa, né? Fiquei ali no meio do caminho, né? Uhum. E sempre achei, nas horas de muita força, aí eu botava as frases curtas, que para mim me agradavam, né? Que eu acho que é até pra gente respirar, né? É. Porque é isso, é um amor faminto, é uma definição de amor que você usa que, na verdade, define tudo. Porque é uma fome da terra, né? É uma fome. Você falou agora, e eu percebi isso, é verdade. O garimpeiro, ele quer bamburrar, ele não vai conseguir parar. Um vocabulário que eu aprendi com o teu livro. O bamburrar, né? É quando ele acha mesmo o que ele está procurando. Ele vive por conta disso. Olha, tinha um garimpeiro lá, o Zé Raimundo, que foi o que primeiro registrou em escrita a história do povoado, eu até falo dele aí. Uhum. Ele trabalhou no mesmo buraco 9 anos. Quando eu cheguei lá, em 93, o buraco tinha 16 metros de profundidade. E não sei se você já viu eles atuando, né? Porque o garimpo de cristal é muito diferente do garimpo de ouro. Primeiro que não tem rio nem nada, mas o que eles fazem? Eles vão ou dinamitando a terra aos pouquinhos, eles vão dar uma dinamitada, aí começa a tirar. Que aí solta, né? Aí começa a tirar. E aí eles prendem um sarrilho, né? Que é, sei lá, uma roldana, que desce tipo um elevadorzinho de madeira precário, e ali o buraco vai ficando fundo e eles vão continuando. Aí pega, começa a cavar, bota no elevadorzinho, sobe junto, joga fora e vai. 9 anos o cara ficou no mesmo buraco. Por quê? E eu perguntava, seu Zé, por que 9 anos no mesmo buraco? Assim, o senhor não, né? Você não acha que já não tem, parte para outra? Ele falou, não, aqui tem, porque eles sabem... Eles me diziam, né? Eles sabem perceber onde tem um veio de cristal. E para ele ali tinha uma grande pedra. E aí se faz um mito e aquilo começa a ganhar força pelo popular. Eles acreditam mesmo, não fica um mito só na boca. O cara ficou 9 anos no mesmo buraco. Eu achei aquilo
entendeu? Que foi me arrebatando. Como é que você não fica arrebatado com uma história dessa, né? A força E ele disso, só não né? continuou porque ele foi ficando muito doente, porque o garimpo de cristal é cruel, como todos os garimpos, né? No caso do garimpo de cristal, eles vão se achatando, eles vão ficando encurvados, com problema de coluna, porque eles pegavam as pedras lá não sei onde e trazia para o povoado para limpar, né? Aí eles limpavam, inclusive a cidade ficava cheia de lascas de cristal. Foi outra coisa também que eu percebi logo de cara. Lá eles sentavam na frente da casa, pegavam as pedras e começavam a limpar. Isso. Ali na frente da casa ia virando um montinho de lasca de cristal. Menina, na lua cheia, Brilha. sabe, é um efeito especial, assim, de Não, graça. mas eu lembro disso em Alto Paraíso, que é onde meu avô tem uma casa. Quando a gente ia lá na minha infância, as ruas tinham pedaços de cristal. Então você sabe do que Hoje eu em tô dia falando. você anda lá, você não vê mais nada. O que aconteceu, né? Para onde que foi tudo isso? Era uma coisa muito diferente. Muito. Muito. O quintal lá do camping da Casa da Gia, ainda é cheio de lasca de cristal, porque ali é um lugar muito arborizado, e eles gostavam de ficar ali na sombra, limpando. Então, ainda tem, mas tem muito pouco. Hoje em dia eu preciso falar, olha, gente, por favor, não levem, admirem, deixe que os Você outros até fala admirem isso, também, né? O turista né? gosta de levar a memória em pedaço e coisa física. Eu achei tão bonito. Porque é realmente como se o souvenir que você compre, ou a coisa que você cata do chão, ou você leva de um lugar, fosse a memória daquele lugar, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Mas eu falo assim, olha, deixa para os outros verem também, né? Em termos de preservação, como é que que foi tá a agora? ocupação desse espaço lá? Olha, São Jorge teve uma história muito bonita, que agora está tendo um desfecho muito feio, mas que não tem nada a ver falar disso aqui. Mas, enfim, em 91, quando eles fecharam o parque, os primeiros guias eram os garimpeiros. Aqueles que detonavam a natureza passaram a ser agentes ambientais. Eram os que falavam para o turista, ó, não joga lixo, não pega pedra, eram os que ofereciam a segurança para o guia. Era realmente o guarda-belo, sabe? Eles eram assim os que preservavam aquilo. Uma história muito linda, foi uma contrapartida que o Parque Nacional fez na época, através do administrador, que era um cara muito legal. Olha, vocês não vão mais garimpar, apesar de que o cristal já tinha perdido o valor naquela época, porque desenvolveram uma sílica. O que eles tiravam muito cristal era por causa da sílica, né? Que fazia computadores, o relógio de quartzo, né? É muito usado na aviação também. Vocês não vão mais garimpar, mas como vocês não têm outra atividade, então vocês vão ser os primeiros guias. Foi uma história linda. E que agora está sendo jogada no lixo. Mas, enfim, durante 20 anos, isso foi em 91. Já tem mais de 20 anos. Foi esse processo de educação ambiental. Teve o Projeto Veadeiros, foi um grande projeto que teve entre a WWF e as associações locais. Então, isso fez com que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fosse um parque único nesse sentido, sabe? Você tinha a oportunidade de entrar lá, o turista que chegava, ele era guiado pelo cara da terra, que conhecia todos os buracos, conhecia toda a história do garimpo, todas as plantas medicinais, eles foram os meus professores, inclusive. Quando eu fiz o curso, eu fiz a segunda turma, se não me engano. Os meus professores eram os garimpeiros. Eles sabiam de tudo, menina, qualquer planta lá, você pisava, não, essa é para dor de barriga, essa é para os rins, essa é para não sei o quê, essa é para dor de cabeça, tudo. O Cerrado é conhecidamente muito rico em plantas medicinais, né? E eles que conheciam tudo, então eles foram os grandes professores desse processo. Claro que vieram os de fora, né, com essas organizações mais pedagógicas, né, de cursos, né? Botava os garimpeiros, coitados, 8 horas para sentar numa sala. Mas foi muito legal esse encontro, né? Então foi muito bem estruturado o ecoturismo na Chapada dos Veadeiros. Foi uma coisa impressionante. Se hoje em dia você chegar lá e ver aquela coisa organizada, o mérito, eu acho, né, a meu ver, 80% daquelas pessoas que se dispuseram a participar desse processo, que tinham o conhecimento, e o outro mérito, claro, desse pessoal que veio de fora, que conseguiu dar uma amarração mais, né? E não se mais perdeu a didática. crença, né? Porque é um lugar assim de muita esperança, né? Tem gente que vai morar lá acreditando mesmo numa outra coisa, né? Como é que é isso? O outro lado da Chapada também, que é o lado esotérico, né? Isso ocorre é muito mais forte em Alto Paraíso. Muitas migrações esotéricas aconteceram, né? Teve uma que ficou mais conhecida na década de 80, que era o projeto Rumo ao Sol. E vinham ainda os hippies, realmente hippies, né? Que queriam uma vida alternativa, que se enfiaram nos matos, sabe? Tiveram filhos, tinham uma vida realmente sustentável, vivia dali, né?
Então esse lado esotérico dá uma beleza também muito grande para o lugar, porque o cristal, eu não me considero esotérica, mas eu consigo entender como que se vê esse esoterismo através do cristal, né? Você vê que os ciganos, né? Aquela coisa, a bola de cristal, o cristal sempre esteve associado a uma coisa penetrável, translúcida, né? Que passa a energia, tanto calor como frio. O cristal, ele transforma, né? Uma coisa transparente, cristalina. Então, eu associo muito a essa força. Outro dia, só uma coisa bem cotidiana, que a gente reclamando muito que cai a luz lá. Eu acho que ele exagerou, mas o cara da Celco falou, sabe o que é? É porque tem muito cristal aqui, então diz que dá uns curto-circuitos, sabe? Eu acho que ele exagerou um pouco, né? Porque ele quis defender o dele lá, mas ao mesmo tempo eu entendo. Você pega uma pedra daquela, olha, eu dei um cristal para minha mãe, dei assim, mãe, fica coisa. Até hoje ela guarda como um patuá, sabe, de muita força. E quando eu quero dar uma força para alguém, uma coisa simbólica, né, que não seja uma coisa prática, eu dou, né, uma pedra de cristal que hoje a gente tem que comprar, né, que não pode sair pegando. Mas então é isso, essa força esotérica também deu muita força para o turismo lá. Que você aproveita aqui quando você fala dos personagens, porque a terra, o lugar também é um personagem dos teus contos, assim, né? Sim, total. Quando você fala daquele buraco sem fundo e tem um final fantástico, né? E você começa a explorar essas vertentes do lugar, eu falei, poxa, ela explorou também, não só a curandeira, né? Que é a moça que tem... Então, assim, esse duplo sempre das pessoas do lugar. Sim. Há uma mítica ali, né? Tem, total. Por isso que eu falo, assim, a gente brinca que lá existem seres intraterrestres, porque é tanto buraco. Tem até o João Fernandes, que é dono do Raizama, que é uma cachoeira muito linda, ele fala que ele tem vontade de pegar esses buracos e fazer conexões entre eles, sabe? Eu falei, João, você tem que ler essa história que eu escrevi, porque essa história da luz quarteada é um cara que vivia, né? É um ser intraterrestre, não que seja de outro planeta. São garimpeiros que, acostumados com os buracos, e os buracos vão ficando grandes, né? E quanto tempo essas pessoas passam, né? Dentro da Terra mesmo, com uma esperança, um diamante dentro de um cristal. Sempre. E essa história já me contaram também, essa história eu reinvento. Mas eles diziam que era um diamante, porque eles olhavam e tinha uma luz muito brilhante dentro do cristal e que um garimpeiro achava que era diamante, e aí o telefone sem fio, imagina o que não virou essa história, né? Imaginário popular e vai se... Menina, é tudo isso. Eu acho que é impressionante como é um reflexo dessa coisa de contar histórias. O próprio cristal é um reflexo disso. O nome luz quarteada, ele chama de cristal quarteado, aquele cristal que você olha, ele tem umas setas assim, uns filamentos que são minerais que vão se misturando, então uns não estão completamente puros. Tem uns filamentos. Esses filamentos fazem com que a luz vire um prisma, sabe? Então você vê coisa refletindo para tudo que ela... Você olha assim, vai uma luz para lá, vai uma luz para lá. E isso no meu imaginário eu associei com essa vontade das pessoas de contarem a mesma história de formas diferentes, né? E aí eu peguei carona É uma memória, né? Nessa mitologia. Você está fazendo um resgate da memória desse lugar também, né? Porque memória essas pessoas... geológica, inclusive. Porque é um lugar, eu falo aí também, é um lugar que a ciência estima que tem 1 bilhão e 600 milhões de anos. Eu não tenho a menor ideia, não consigo imaginar 1 bilhão de anos, né? Mas eu só sei que é antigo pra caramba. Ali já foi mar, já sofreu muitas transformações ali, geológicas, né? Isso a gente aprendeu, porque como eu era guia, a gente tinha que ficar fazendo cursos de geologia, de botânica, né? Claro, sempre nada muito aprofundado, mas para você poder passar essas informações para os turistas. Então, além de tudo, ainda tem essa ancestralidade da terra ali, que ajuda mais ainda a contribuir para essa mística. E isso ganha essa outras mitologia. fronteiras, porque da onde que vem esse turismo estrangeiro, né? Da onde que vem o interesse das pessoas em torno disso? A que você acredita isso? Eu acredito, pela minha experiência, quando eu recebia os turistas, muitos, por exemplo, tinha uma época que predominava os alemães. E eu associava isso, os alemães sempre foram muito conectados com o ecoturismo, com a coisa da ecologia, né? Eles sempre, não sei se eles são exatamente vanguarda nisso, mas o Greenpeace, né? Então, sempre teve essa preocupação. Então, eles buscam. Teve uma época que eu guiei uns alemães que eles tiveram conhecimento da Chapada numa revista alemã.
sobre lugares no mundo, né, de ecoturismo. O esoterismo também atrai muita gente. Você fala de um muita. documentário, né, de uma equipe francesa que se instala e sim. fica um tempo, né, e tudo. Isso é muito comum. Foi mais, né? Não, e como é que Ainda encontra Luz Quarteada? Quem assistir a gente tiver vontade de comprar, como faz? Olha, na época, quando eu lancei o livro, foi graças a um amigo muito querido, que é o Ilan Bessuzano, não sei se você conhece. Ele é professor do Departamento de Filosofia aqui da UNB. E que foi, enfim, sem ele esse livro não existiria. E ele falou, já que depois, aqui eu faço isso, mas depois a distribuição tem que ser com você. E eu não soube fazer essa distribuição, sabe? Então, eu cheguei a deixar alguns exemplares na Livraria Cultura, mas isso em 2008, na Pindorama, até com o Chiquinho aqui eu deixei. Mas na Casa da Gia a gente encontra. Na Casa da Gia encontra. Então, a maioria está comigo. Faz o convite agora. Claro, a Casa da Gia não é só um bistrô, nem um campo, mas ela tem um sebinho de livros, que por incrível que pareça tem livros muito bons, porque o sebinho começou por uma necessidade, principalmente dos estrangeiros, né, que, onde é que eu vou achar um livro para ler? Aí eu comecei a emprestar os meus, eu levei a minha pequena biblioteca para lá. E aí, cada vez mais, aí um turista, eu acho que foi um inglês, até falou, você podia começar a cobrar, né, ou a trocar, sei lá, ou alugar. Aí que veio a ideia do sebinho de livros. Incrível. Que começou com os meus livros particulares, os que eu conseguia disponibilizar, porque a gente é muito apegada, né? Mas aí depois, não, hoje em dia eu compro. Eu tenho os meus fornecedores aqui em Brasília, que eu compro livros usados. Muita literatura estrangeira, por causa dos estrangeiros que procuram muito, né? Livros escritos em inglês. Jaqueline, é isso. Tem que te agradecer. Puxa, eu e agora agradeço. sim, eu fico esperando mais dessa Luz Quarteada, porque acabei a leitura, fiquei com vontade demais. Eu acho que esse papo também, a gente fica com vontade demais. O papo não acaba aqui, né? Verdade. Quem sabe a gente não grava um dia na Casa da Gia? Puxa, seria um prazer. Já pensou? Tem a minha nova Luz Quarteada, é a Dona Maria, que é essa minha vizinha, que ela Avisa também... a gente desse ela lançamento. conta a história, menina, e é impressionante, tanto de história que ela tem para contar. E fica a promessa. Fica essa promessa. Agora está registrado. Tomara. Gente, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa com a Jaqueline. Leiam o livro, vale a pena. Se for São Jorge, Casa da Gia. Então, próximo Tirando de Letra. Tchau, tchau.